Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente, nosso coração neste dia. Estou aqui mais uma vez para mais um devocional sobre princípios práticos para a gente aplicar da palavra de Deus na nossa vida. E é com muita alegria que eu venho compartilhar com aqueles a quem o Senhor enviar esse vídeo. Amém? A quem o Senhor tocar, direcionar para estar vendo comigo sobre esses princípios bíblicos. Bom dia, Ju! Jesus te abençoa. Ju tá sempre aqui, né, Ju? Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Na leitura bíblica de hoje, nós lemos do capítulo 25 ao 27 do livro de Gênesis. Tem tanta coisa, gente, nesses 3 capítulos. Tantas coisas que Deus usa para falar comigo. Eu vou tentar falar de algumas delas, porque não dá para falar de tudo. Meus devocionais já estão ficando assim bem grandes. Amém, Ju. Os devocionais estão ficando bem grandes. Eu vou tentar encurtar um pouquinho. Hoje eu demorei, hoje eu atrasei. Louvado seja o Senhor. Gênesis capítulo 27, nós vamos ver que... Perdão, é do 25 ao 27. Gênesis capítulo 25, a gente vê que Abraão não teve só Isaac e Ismael, ele teve outros filhos, né, com suas aqui, a Bíblia diz suas concubinas. Ele teve uma esposa também chamada Quetura, mas é interessante que a Bíblia diz e deixa claro que a bênção de Abraão estava sobre Isaac, o seu primogênito, né? Por que Isaac é o primogênito? Porque ele é o filho da esposa, que é o filho de Sara. Embora Ismael veio antes dele, o filho da promessa, o filho de Sara, que veio do ventre da promessa de Deus para Abraão, foi Isaac. Então, portanto, ele é considerado o primogênito, né? E aí a gente vê que com 175 anos Abraão morre e ele tem vários filhos. Mas, antes dele morrer, né? Aqui vamos falar. Antes dele morrer, o que ele faz? Ele chama os seus filhos, ele abençoa todos os filhos dele com muitos presentes, mas ele dá tudo que ele possui por herança a Isaac, o seu primogênito. Então ele deu presentes para os seus filhos, mas a herança era para o primogênito, que era Isaac. Eu estou focando em primogênito para quando a gente chegar lá em Esaú e Jacó. E aí vai falar um pouquinho da descendência de Abraão, e aí conta que Abraão tinha 40 anos quando ele se casou com Rebeca. E ele começou a orar, porque Rebeca era estéril. E é engraçado como as coisas acontecem muitas vezes em ciclos, porque Sara era estéril, e a gente vai ver que Rebeca era estéril, e a gente vai ver que Raquel era estéril, né? Mas lá no capítulo 25, o verso 26, fala que quando Isaac tinha 60 anos, seus filhos nasceram. E aí eu queria focar nesse ciclo, porque a Rebeca era estéril, e Abraão teve que orar 25 anos por Isaac. E aqui a gente vai ver que Isaac orou 20 anos por Esaú e Jacó. Gente, 20 anos, porque ele se casou com 40, e o versículo 21 fala que ele orou ao Senhor em favor da sua mulher, porque ela não podia ter filhos. O Senhor ouviu a oração de Isaac e Rebeca ficou grávida de gêmeos. Uau! Gente, isso é muito forte. Nós precisamos entender o valor da intercessão. A Bíblia diz: Isaac orou ao Senhor em favor da sua mulher. Ela não podia. Para Deus, gente, essa frase não existe. Ela não pode. A minha mulher não pode ter filhos. Eu não posso prosperar. Minhas coisas não podem fluir por causa que minha família foi assim, com meu pai foi assim, com minha mãe foi assim, com meu avô foi assim. Não existe impossibilidade quando nós colocamos toda a nossa vida diante do Senhor. Ore ao Senhor e persevere, porque Isaac teve que perseverar 20 anos. Quando ele tinha 20 anos, ele recebeu uma bênção dupla. E uma coisa que eu acho muito interessante é que Rebeca ficou grávida de gêmeos, e a Bíblia diz que os 2 bebês lutavam no ventre dela. Eu amo essa palavra, diz assim, no versículo 22, de modo que Rebeca consultou ao Senhor a respeito disso. Gente, essa deve ser a nossa vida. Tá acontecendo uma coisa no meu ventre, eu não tô entendendo. O que eu vou fazer? Eu vou consultar ao Senhor. Meus filhos estão agindo de uma maneira esquisita. Eles não são assim. O que está acontecendo? Eu vou consultar ao Senhor. Às vezes a gente é tão rápido para consultar o Google.
Eu tô com uma enfermidade, tô com um sintoma esquisito, o que eu vou fazer? Consultar o Senhor Google, que coloca todo mundo com câncer terminal. Gente, isso é muito importante. Nós precisamos entender esse princípio da primícia antes de qualquer pessoa, antes de pessoas sábias. Porque a gente pode sim se aconselhar com pessoas sábias, a gente pode buscar conselho, a gente pode pesquisar no Google, a gente pode e deve buscar orientação pastoral. Mas a primeira coisa que a gente deve fazer, sempre que qualquer dúvida venha à nossa mente, qualquer questionamento venha à nossa mente. Hoje nós temos um acesso livre, porque o Espírito Santo mora dentro de nós. A primeira coisa que a gente tem que fazer é consultar ao Senhor. Recebi uma proposta de emprego, consulte ao Senhor. Estou sentindo de começar um projeto 2025, consulte ao Senhor. E a paz de Cristo será o árbitro no seu coração. Naquilo que você sentir paz. E quanto mais próximo de Deus você estiver, mais sensível à vontade dele você estará. Isso é muito importante. Tem gente que fala, eu não sei o que Deus quer, mas como é que estão os seus ouvidos? Às vezes a gente está tão distraído que é como se tivessem comichões nos nossos ouvidos. Quanto mais a gente lê a Bíblia, quanto mais a gente ora, quanto mais a gente busca em jejum, quanto mais a gente busca santidade, quanto mais a gente renuncia ao pecado, mais sensível àquilo que Deus quer, mais fácil de viver uma vida no centro da vontade dele. Essa mulher consultou ao Senhor. Por que está acontecendo comigo? Perguntou ela. E o Senhor respondeu. Aleluia. O Senhor sempre nos responde no tempo dele. Os filhos em seu ventre se tornarão 2 nações. E ele explica. Essa briga no seu ventre é profética. Esses filhos vão brigar entre si. E o mais novo, o mais velho vai servir ao mais novo. Então no ventre Deus já estava falando o que aconteceria lá na frente. E aí Rebeca teve 2. Lembrando, gente, que não tinha ultrassom na época. Então quando ela sentia todo aquele turbilhão dentro dela, imagina que ela era uma mãe de primeira viagem, sem neonatal, sem pré-natal e sem um médico. Ela só tinha pessoas sábias, com certeza, né? Que naquela época, com certeza, tinham os doulos já, as parteiras, pessoas que já tinham vivido essas experiências, mas ela era uma mãe de primeira viagem, grávida de gêmeos, com 60 anos, não, na verdade não fala a idade dela, mas ela com certeza não era muito novinha, porque já tinham passado 20 anos de espera. Então, imagina o que passou na cabeça dela, assim, o que está acontecendo no meu ventre? E aí ele responde, você está grávida de gêmeos, porque Deus, ele é maravilhoso, ele revela tudo. Deus é perfeito. E aí, gente, vamos prosseguir. Engraçado que a Bíblia diz que Jacó gostava de ficar mais em casa, ele era mais pacato. Mas Esaú, ele gostava mais de caçar, de ir pra mata, dessas coisas mais aventureiras, assim. Meu filho. Tá, espera só um pouquinho, tá bom? E aí, gente, entra uma parte muito importante desse devocional, que é a maneira como Esaú desprezou a bênção de Deus sobre a vida dele. A Bíblia diz que ele chegou da caça com fome. Sabe quando você está com fome? Sabe quando seus desejos físicos estão aflorados? Ele chegou com fome. E Jacó, nós vamos ver que o nome Jacó significa enganador. Eu já vi isso em vários estudos. E aí Jacó vê que ele está nesse lugar de necessidade e ele tenta trocar a bênção que havia sobre Esaú como primogênito, que nasceu, né, antes dele, mesmo os dois sendo gêmeos. E aí ele fala, eu vou trocar a bênção da primogenitura. Eu vou te dar um prato de sopa, um prato de lentilhas, vou te dar um prato de comida, se você me der a bênção da primogenitura. Esaú fala, de que vai me adiantar essas bênçãos se eu morrer, porque eu tô morrendo de fome. É melhor eu comer agora, porque senão eu vou morrer mesmo. E troco então a bênção da primogenitura. Gente, é muito sério isso. O que acontece? Quando Esaú trocou a bênção da primogenitura, ele não abriu mão só de ser chamado primogênito, que a gente não tem muito essa cultura aqui. Ele abriu mão da melhor parte. O primogênito, como vocês viram em Isaac, porque Abraão abençoou seus filhos com presentes, mas a terra, a herança, ser o cabeça, fazer parte dos patriarcas, fazer parte de um povo que Deus estava levantando para se chamar do Deus de Abraão, do Deus de Isaac. Ele abriu mão de que Deus o chamasse do Deus de Esaú.
para falar o Deus de Jacó. Ele abriu mão de bênçãos superiores por bênçãos inferiores. Ele abriu mão de bênçãos espirituais, porque o Messias poderia ter vindo dele, da família dele. Mas ele abriu mão por bênçãos físicas, materiais. Ele abriu mão do que é eterno por aquilo que é transitório, terreno, passageiro. E essa história vem para nos ensinar. Sabe o que aconteceu quando ele matou a fome? Passou um tempo, a fome voltou de novo. Mas ele perdeu o acesso à herança que ele tinha por parte do seu pai. E não é só uma herança física de que ele teria posse de todas as terras, mas de uma herança eterna. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Ele perdeu essa chance de fazer parte da família que viria o Messias, porque a Bíblia diz que de Abraão todas as famílias seriam abençoadas. Aí ele repete isso para Isaac. A Bíblia diz que Deus repete isso para Isaac, acho que é no próximo capítulo. Olha, todas as famílias da terra vão ser benditas por você e pela sua família. Esaú perdeu tudo isso por um prato de comida. Gente, Eva perdeu toda a bênção, todo o jardim por um fruto. Jesus foi tentado a abrir mão de todo o plano e propósito de Deus se ele comesse ali, se ele servisse ao diabo no deserto com comida. E eu não quero focar aqui só na comida, porque Deus me mostrou muito isso. 2024 foi o ano que eu mais jejuei na minha vida, porque Deus abriu o meu entendimento para isso. Como a comida, ela pode ser um altar de adoração, como quando você abre mão de coisas espirituais pelas coisas transitórias. E eu não quero focar, novamente, eu não quero focar só na comida. Eu quero focar naquilo que é eterno para aquilo que é terreno. Quantas vezes nós estamos tão focados no que é terreno que a gente perde o que é eterno? Esaú perdeu o que era eterno por uma coisa rápida, um prato de lentilha. E aí a gente vai ver, vamos continuar então a história. E fica esse princípio para você, para a sua vida. Cuidado para que você não venha perder aquilo que Deus tem para você, que é eterno, por um prazer transitório. Os prazeres são transitórios. Os prazeres da terra são transitórios. Tudo aquilo que você pode, tem pessoas que lutam com a promiscuidade sexual. Deixa eu te falar, quando você está naquele momento, sabe o que acontece? Passa. Tem pessoas que trocam a sua lucidez pelas drogas. E sabe o que acontece quando a gente troca isso? Quando a gente troca a nossa família, quando a gente troca a bênção de Deus por algo que nos entorpece, aquilo passa. E novamente você precisa de uma nova dose para ter alegria. Você precisa de novo. E aí você vive um ciclo onde você... E isso não é só com a bebida, com a droga, isso é também com as redes sociais que também viciam, dopamina barata. Isso também, o que nos vicia também. Sabia que até o açúcar vicia? E Jesus está falando, sede sóbrios. O inimigo, ele anda ao redor procurando a quem possa tragar. Cuidado para que você não seja entorpecido pelas coisas terrenas e deixe de desfrutar aquilo que é eterno. E o capítulo 26 eu acho muito interessante porque na época de Abraão houve fome e ele desceu para o Egito. Mas Deus fala para Isaac assim, você vai fazer diferente. Você não vai descer para o Egito. Não desça para o Egito, faça o que eu mandar. Você vai viver como estrangeiro, mas eu vou estar com você e vou te abençoar. Aí ele repete todas as bênçãos que ele fez para Abraão, ó, a sua descendência vai ser como as estrelas do céu. Olha o versículo 5, farei isto porque Abraão me deu ouvidos e obedeceu ao que eu lhe ordenei, meus mandamentos, meus decretos e instruções. Deus não tem filhos preferidos. Ah, mas Deus com Abraão era diferenciado. Deus só deu tudo que ele deu para Abraão, porque Abraão obedeceu. Às vezes a gente olha para uma pessoa e fala assim, não, mas aquela pessoa ali, tudo que ela tem, parece que ela é preferida de Deus. Deus está deixando claro aqui, eu dei a Abraão porque ele me ouviu e me obedeceu. A quê? Meus mandamentos, meus decretos e as minhas instruções. Obedeça. Para ter acesso à bênção, nós precisamos de um lugar de obediência. E aí Isaac obedeceu a Deus. Ele não foi para o Egito, que nem o pai dele, mas ele cometeu um erro que o pai dele fez. Mentiu. Ele mentiu a mesma coisa que o pai dele fez. Gente,
A mesma coisa que o pai dele fez. Ele falou que a Rebeca era irmã dele porque ele teve medo, porque ela era muito bonita. Gente, tem uma coisa que Deus falou no meu coração esses últimos dias. Eu até comentei no culto de oração lá na igreja. Tá dando pra ouvir bem? Porque tá chovendo forte lá fora. Depois vocês me contam aqui. Existem algumas heranças que a gente recebe, que são heranças, são legados espirituais que a gente recebe de nossos pais, da nossa descendência, da nossa ascendência, né? E eu comecei a perceber isso porque na minha família, a minha avó, até hoje, ela tem muito medo das coisas. Ela dorme com a cabeça tampada, não importa qual calor esteja, ela tem que dormir com a coberta. E o meu pai também, a gente brinca até isso com ele, mas é sério. Já teve uma vez que ele deixou uma vela cair, que ele tinha que dormir com a vela acesa e deixou a vela cair e quase botou fogo na casa. Deus que guardou, só queimou o móvel mesmo, um pedacinho do móvel. Mas é muito sério. Quando eu era nova, eu também... Tá chovendo muito, né, Ju? Quando eu era nova, eu também tinha muito medo. Eu tinha muito medo. Eu era do tipo que eu só dormia se eu estivesse encostando na pele da minha irmã. Eu juntava as camas e enquanto eu não tivesse assim, sentindo que ela estava ali, pele com pele, não dava sossego para ela. Ruth, te amo, obrigada por ter tido paciência comigo. Se bem que você não teve tanta, mas mesmo assim foi uma luta. E aí minha filha começou a ter esse problema de medo também, mas eu sempre... É engraçado como a gente esquece, né? Eu lutei contra isso, mas aquela coisa, você não precisa ter medo, Jesus é contigo e tal. Tentando ensinar sem perceber que era uma herança. Até que um dia Deus me despertou e me mostrou que era uma herança. Uma herança que a gente precisa rejeitar. No mundo espiritual, algumas coisas, existem algumas regras e... Deixa eu só acender a luz, porque ficou bem escuro aqui. No mundo espiritual, assim como a gente recebe heranças espirituais quando a gente declara Jesus, e a Bíblia diz que a gente recebe todas as bênçãos de Abraão. Até escrevi aqui, Gálatas 3:9, fala que todo aquele que crê, ele é participante das bênçãos de Abraão. Uau! Todo aquele que crê recebe as bênçãos da aliança araônica. Olha como é que eu falei bonito. Gente, eu lembro que eu comprei um livro da Valnice Milhomens, Orando a Palavra, e ela sempre citava isso. O Senhor prometeu para Abraão isso, isso e isso, e eu sou participante das bênçãos araônicas. Eu falei araônicas, né? Agora eu esqueci o nome. Araônicas é sobre Arão. Depois eu escrevo aqui no comentário. Mas nós somos participantes dessa bênção pela fé. Da mesma forma como a gente crê em Jesus e declara e toma posse da herança pela fé das bênçãos abraônicas, eu acho que é isso, abraônicas, nós também temos que negar com os nossos lábios heranças que vêm dos nossos pais, dos nossos avós, da nossa ascendência. E eu comecei a falar com a Cecília, nós vamos declarar a partir de hoje que nós não aceitamos, nós rejeitamos essa herança. E aí o Espírito Santo vai te falar qual herança que você tem que rejeitar. Aquilo que você consegue ver que é um ciclo. Foi com seu pai, foi com seu avô, foi com seu bisavô, você está vendo no seu filho. Talvez seja a hora de declarar com seus lábios, eu rejeito. Sabe, é lei. Gente, é uma lei. Um pai, quando morre, é lei, tem que dividir igual para os filhos. Não importa se o filho foi bom, se o filho foi ruim, não é isso hoje em dia, não é assim. Não importa se o filho foi presente, se foi ausente, ele tem parte na herança. Então, espiritualmente, nós também temos parte, a não ser que um dia a gente fale, eu rejeito essa herança. Então, que você possa também fazer isso, amém? Rejeitar heranças negativas da sua família na terra e declarar todas as heranças que vêm da bênção de Abraão, amém? E aí, eu amo esse versículo, eu tomo posse dele para a minha vida. Naquele ano, Isaac plantou e colheu 100 vezes mais. Esse é o versículo da minha vida. Gente, declara isso para a sua vida. Quando você for obediente, você vai declarar, nós vamos plantar e nós vamos colher 100 vezes mais, porque o meu Deus é o Deus de Isaac. O Deus que eu sirvo é o mesmo Deus que estava com Isaac na terra de Gerar. Eu amo esse versículo. Naquele ano, quando Isaac plantou lavouras, colheu 100 vezes mais cereais do que havia semeado, porque o Senhor o abençoou. E Yahvé o abençoou.
porque ele foi obediente. Ele não falou assim, eu vou descer para o Egito porque, gente, vai ser mais fácil, porque no Egito eu tenho mais segurança. No Egito eu tenho plano de saúde. Você entende, gente? Não é por mal, mas é porque aí eu consigo um pouquinho assim. Eu tenho uma carteira assinada, se eu precisar eu tenho um seguro. Gente, nós só vamos estar seguros em Jesus. Jesus é a nossa segurança. Porque talvez você pense assim, eu tenho segurança, que é o meu emprego. Sabe o que acontece com empregos? Vem uma pandemia e você perde. E se a empresa declarar falência, você não tem direito a nada. A gente tem que parar de se apegar às coisas dessa terra e entender que quando a gente obedece, é 100 vezes mais. Quando a gente obedece a Deus, a bênção é, se você me obedecer, você vai plantar 1 e vai colher 100. Isso aconteceu com Isaac, vai acontecer na minha e na sua vida, quando nós obedecermos. E aí, vou resumir aqui, porque tem o versículo, o capítulo 27. Deixa eu ver o que mais que eu marquei aqui, gente, para poder falar. E aí, gente, é interessante que a bênção estava com Isaac, mas todo poço que ele abria, vinham os filisteus, invejavam ele e tampavam os poços. Ele deixava aquele poço, abria um novo poço, vinham os filisteus e tampavam. E isso viveu uma boa parte da vida dele. E às vezes isso acontece na nossa vida também. Faz parte do processo. Tem poços que são até seus, mas o Senhor vai permitir que eles sejam entulhados. Mas entenda, vai chegar um dia que nenhum poço mais vai ser entulhado. E a Bíblia diz que naquele mesmo dia, o versículo 32, naquele mesmo dia os servos de Isaac vieram lhe falar de um novo poço que tinha cavado e diziam, encontramos água. E até hoje a cidade que se formou ali é chamada de Berseba. Ele lutou muito, porque todos os poços que ele cavava eram entulhados, mas chegou um dia que Deus falou, chega, esse poço é teu, Isaac. E aí Deus deu vitória para Isaac. Não importa quantos poços foram entulhados na sua vida, entenda, vai chegar o dia em que Deus vai falar, chega, você já venceu o processo. Agora você vai usufruir desse poço. E nós sabemos que o poço, a verdadeira fonte da água viva é o nosso Senhor Jesus. Encontrou a mulher samaritana ali, é maravilhoso. Como quando ele encontra ela e pede ela de beber, e ela fala assim, você me pede de beber? E ele fala assim, se você soubesse da água que eu tenho, você beberia e você nunca mais teria sede. Gente, quando a gente fala de poço, a gente sempre vai lembrar da água que nos traz satisfação eterna, que é o Senhor Jesus. Ele é a fonte de satisfação eterna. Quando nós bebemos dessa água, sabe o que eu acho interessante no final da mulher samaritana? Que ela deixa o cântaro. A Bíblia diz que ela larga o cântaro lá. Então tô até com uma vasilha. Você imagina, eu fui lá no poço beber água, e aí eu levei minha vasilha de beber água. Sabe o que aconteceu? Eu descobri que tem uma água tão boa que eu nem peguei a água, eu larguei o cântaro lá. Largou o cântaro e foi avisar para todo mundo. Encontrei o Messias, aquele que diz tudo que eu tenho vivido. Nosso Senhor Jesus é o verdadeiro. É nesse poço que nós temos que cavar. Todas as outras coisas vão passar. Todas as outras coisas são transitórias. Mas quando aquilo que nós buscamos no secreto com o Senhor Jesus é eterno. Não troque por um prato de lentilhas a bênção eterna que Jesus conquistou para você na cruz. Amém? Tem mais coisas, né? A gente vê que Jacó engana Esaú, tem uma bagunça, porque existe preferência ali de filhos, né? Rebeca prefere Jacó, enquanto Isaac prefere Esaú. É uma coisa muito errada. Cuidado para que você não faça isso com seus filhos e demonstre qualquer tipo de preferência, porque isso vai dar problema na sua família. E aí a gente vê que mais mentira, Rebeca engana Isaac, Jacó engana Isaac, Esaú fica com ódio. E nós estamos vendo uma trama terrível que começa aqui, de uma questão familiar terrível, mas que a gente sabe que vai ser restaurado lá na frente. Nós precisamos vigiar. Gente, a mentira sempre vai gerar problema. Mas é para resolver, porque Deus já tinha prometido que Jacó que ia receber as bênçãos. Você não precisa mentir para receber o que Deus tem para sua vida. Isso só vai gerar problema. Esaú tinha ódio do seu irmão, Jacó teve que fugir, Jacó teve que ter um encontro com Deus a ponto de marcá-lo. Jacó teve que viver um verdadeiro arrependimento, porque toda mentira que a gente faz, todo pecado que a gente mente gera consequências. O
plano que Deus tem para sua vida, você não precisa mentir, nem manipular nada. Gente, vamos sair desse lugar de manipulação. Igual Sara com Agar. Você não precisa manipular nada na sua vida para que Deus cumpra a promessa dele. Amém, Ju. Fique feliz, viu? Glória a Deus. Gente, essa é a mensagem que eu tinha para trazer no dia de hoje. Eu não falei de cada detalhe. Se vocês tiverem dúvida, né, nós temos o grupo lá de WhatsApp, onde a gente fala sobre a leitura bíblica diária. Pode perguntar lá também. Pode me chamar aqui no privado para pedir o link, quem quiser. Mas eu gosto de falar dos princípios práticos. E aí são esses princípios que eu queria trazer para o dia de hoje. E terminar com um prato de lentilha. Não troque as bênçãos de Deus para sua vida por prazeres transitórios. Ah, mas meu casamento tá difícil, quem sabe eu não arrumo um homem que me ama mais, que me cuida mais, porque eu mereço, porque... Deixa eu te falar, o que Deus tem para você é o melhor. Por mais que talvez você não esteja vendo agora. Cuidado para que você não troque aquilo que é eterno por aquilo que é transitório. E aí o Espírito Santo vai revelar isso aí no seu coração, onde que você pode aplicar na sua vida, amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Obrigada por tudo, por terem ficado até aqui. E até amanhã, se o Senhor Jesus permitir.